A arte do Só 10% é Mentira, eu acho que a gente pode dizer que foi um processo um pouco singular, né? Principalmente dentro do gênero documentário. Tanto pelo fato da linguagem visual dela ter sido pensada já lá bem no início, né? Bem lá no começo, quando a gente começou a pensar no filme, a conceituar ele, escrever projeto para ele de incentivo, quanto pelo fato dessa linguagem ter sido uma diretriz, né, para o próprio filme. Ela não foi só uma busca do que seria adequado para o conteúdo do filme, né? E durante esse processo a gente identificou alguns desafios que eu acho que permearam todo o processo do filme, né? Desde lá no início, eu acho que até esse DVD agora. Um dos principais desafios era a gente conseguir fazer um filme sobre poesia e com poesia, sem a pretensão de querer ser poético, né? Principalmente evitando as armadilhas de se criar propositadamente imagens que fossem líricas, ilustrativas, né? E óbvias dentro do que o senso comum esperaria de alguma coisa poética, né? Mesmo porque senso comum é algo que não é nada comum na poesia do Manuel. Eu acho que isso é demonstrado muito em algumas decisões que a gente tomou durante o filme, né? Que foi desde não colocar ninguém declamando a poesia dele e a gente só usar o texto dele escrito na tela, até a gente dar um certo enfoque no senso do humor, né, do Manuel, que é uma característica das mais marcantes, né, tanto dele como pessoa, quanto em vários momentos da obra dele. Outra questão delicada e mais especificamente direcionada à própria composição da obra dele era da gente conseguir criar uma linguagem visual que fizesse uma alusão ao universo, esse universo fantástico da obra dele, né, sem a gente querer ficar tentando ilustrar, né, ou digamos, criar legendas visuais para ela. A nossa determinação mesmo era da gente criar imagens que remetessem à obra dele, né, que ambientassem o espectador nesse mundo e não que tentassem traduzir, né, ou adaptar a poesia dele para o cinema, né? E eu acho que nesse caso o trabalho era ainda mais ambíguo e mais difícil, né? Uma vez que a poesia do Manuel é um dos textos mais imagéticos que eu já li, né? Assim, aliás, é o que me seduziu de cara assim, na poesia dele, né? É impossível a gente ler Manuel de Barros sem que inerentemente, né, de uma forma involuntária, a nossa cabeça não tente criar as representações visuais tanto das ambientações, né, dos personagens, quanto daquelas imagens absurdas, né, daquelas, digamos assim, possibilidades concretas que ele cria, como um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, um parafuso de veludo, né? E nessa busca por essa linguagem visual, as primeiras coisas que me ajudaram a criar esse caminho foram, inicialmente, definir quais eram os temas e as ideias recorrentes na obra dele e quais nos interessavam mais, né? E depois imaginar quais eram as cores, né? As formas e as texturas que nos levassem para dentro desses temas, para dentro desse universo. E uma das coisas que me deram indícios desse caminho foi a obra da filha do Manuel, né, das pinturas da Marta Barros, que eu achava que tinham os tons de cores e umas formas que se aproximavam muito da obra dele, né? Foi olhando ali que eu consegui identificar uma certa paleta de cores que eu estava buscando. Uma coisa que
que passasse pelo ocre, né, o amarelado, passando pelo laranja e eu acho que chegando até o verde. Ao definir esses resultados dessa paleta, isso ajudou a gente a criar certos parâmetros, né, visuais que ajudaram a nortear a própria construção desse filme, né? Sobre a construção prática dessa estética, ela foi feita toda de um modo muito artesanal. Esse filme é um filme muito artesanal, né? Ele foi feito por poucas mãos, com muito cuidado. E esse caminho não foi exatamente uma questão só conceitual, não. Isso foi porque o único jeito de fazer era esse. Era o único jeito de chegar no resultado que a gente queria, era fazer as coisas desse modo. Que chegasse ao resultado que eu tinha imaginado e que fosse adequado a esse universo do Manuel, era realmente metendo a mão na massa. Era eu recortar e tratar o tecido com as meninas, era eu criar o modo de pintar as telas, que a gente não sabia exatamente como ia chegar nessas texturas, então teve que inventar isso, saber como é que ia passar a tinta na tela para ficar de determinado modo, qual pincel, qual tipo de coisa a gente usar para conseguir as texturas. Era sentar com elas, inventar a forma de costurar o cenário, escolher pessoalmente cada peça dos cenários dos personagens, compor o objeto de vinheta, enfim. A única forma de a gente conseguir esse resultado era realmente mergulhando direto na artesania, como diz o próprio Manuel. Essa construção artesanal pode ser vista durante o filme todo, eu acho, até mesmo nas animações. Logo na abertura, a vinheta das fotos, ela foi toda produzida com fotos de parentes meus, e a foto dos pais do Manuel, no final dela, na verdade, essa foto só existe do tronco para cima. Né? A parte de baixo, da cintura para baixo da foto, é o Júlio, né? O editor do filme, com a mulher dele, com a Maristela. Né? Eu tinha sugerido essa vinheta de acordo com o texto que o Pedro tinha escrito antes, e aí quando eu olhei para o Júlio e para a Maristela, eu calculei mais ou menos o tamanho e falei, pô, esses dois são ideais para fazer essa continuação dos corpos dos pais do Manuel. Aí foi produzir um figurino que pudesse se passar pelas roupas originais das fotos, né? E pegar o casal e fotografar eles no quintal da casa deles, né? E depois foi me enfiar uns dias no Photoshop e aí a vinheta estava pronta para ser animada. A sequência inicial de créditos foi uma que eu insisti muito para a gente fazer ao vivo, né? Fazer ela manualmente e dessa vez sem manipulação digital, né? Como a gente elegeu como um dos conceitos básicos do filme a questão que eu acho que ela é recorrente, né, e que eu acho que permeia boa parte da obra do Manuel, que é a questão do abandono, do traste, daquilo que parece que não tem valor, das coisas que parecem que não tem valor. Nada mais adequado que um ferro velho para a gente brincar com isso. Né? Como a primeira sequência do filme já estava resolvida, com um depoimento do Manuel falando que havia se tornado um vagabundo profissional, e as imagens do escritório, a ideia era que a gente saísse do ambiente material da casa dele, né, do escritório dele, e então entrasse no filme, né, e consequentemente no universo da poesia dele. Né. Por isso que na primeira imagem dessa sequência a câmera começa focando uma pilha de livros do Manuel, né, em cima do que parece ser uma mesa de escritório dele, e então faz uma panorâmica e finalmente focaliza os objetos abandonados no ferro velho. Eu acho que isso é a nossa porta de entrada, é ali que a gente abre a porta e convida a plateia para acompanhar essa nossa viagem. Né? Foi um dia inteiro de filmagem, né? Foram 7 pessoas andando pelo ferro velho, colando na mão as letrinhas nos objetos, né? Compondo os créditos direto no local, empurrando um monte de traste, né? Levantando peso, e carregando equipamento de um lado para o outro para a gente conseguir aquelas imagens. Né? Acho que foi um dos dias em que eu fiquei mais sujo,
mais cansado e acho que mais satisfeito na minha vida. Uma das coisas mais legais de fazer o Só 10% é Mentira é que todas as nossas invenções, né, os caminhos que a gente criou, são legitimados pelo próprio Manuel. Essa ideia que eu acho que é a essência da obra dele, né, de toda a obra dele, de que tudo que ele não inventa é falso, de que 90% do que ele escreve é invenção, das biografias inventadas por ele, né, eu acho que isso tudo deu uma liberdade, né, para a gente, inclusive de criar personagens para dar depoimentos no filme. Existiam alguns assuntos que a gente queria expor e que a gente sabia que nenhum dos entrevistados ia falar, ou pelo menos sabia que eles não iam falar do jeito que a gente gostaria, né? E como a gente não desejava colocar mais uma narração em off, né, para expor esses assuntos, a gente teve essa ideia de criar esses personagens que, além deles falarem o que a gente gostaria que eles falassem, eles ainda estariam completamente integrados nesse conceito dessas biografias inventadas, né, que o Manuel usa o tempo todo na obra dele, né? E ali a arte e o figurino ajudaram bastante a criar esses personagens, né, em cima do texto que o Pedro tinha inventado. Foi um trabalho meticuloso de escolha de figurino, de locação, para a gente conseguir concretizar esses personagens, né? Por exemplo, o escritório do Jaime era um quarto vazio, né, que a gente ambientou completamente, né, desde as manchas nas paredes, os móveis, até aquela criação daquelas fotos envelhecidas, né, que remetem à biografia inventada do Manuel. Esse mesmo trabalho de figurino e cenografia a gente fez com o Paulo, né? Foi o Desobjeto, o criador dos Desobjetos, né? Que aliás são obras que a gente encomendou para o Marimba, que é um cenógrafo, um artista plástico, né? E não por um acaso um grande admirador do Manuel. A ideia conceitual da presença desses personagens era a gente conseguir colocar eles assim no limiar entre a ficção e a realidade, né? Era conseguir que eles tivessem uma credibilidade como pessoas reais, mas que deixassem sempre uma impressão de estranheza, né? Uma coisa do tipo de colocar na cabeça do espectador uma coisa do tipo esses caras não são muito normais não, mas bem que eles existem, né? Pelas constantes perguntas, né, sobre aonde que a gente arrumou esses personagens e a reação de surpresa da maioria das pessoas quando elas descobrem que eles foram todos inventados, eu acho que a gente acertou bem na mão dessas nossas invenções, né? Trabalhar assim mergulhado nas obras do Manuel e bem próximo desse sujeito que o tempo todo incentiva a gente a inventar e ainda legitima as criações da gente, é uma experiência rara, né? Uma coisa para a gente levar para a vida. E, sinceramente, não existe na face da Terra nada melhor do que criar. A arte do Só 10% é Mentira, eu acho que a gente pode dizer que foi um processo um pouco singular, né? Principalmente dentro do gênero documentário. Tanto pelo fato da linguagem visual dela ter sido pensada já lá bem no início, né? Bem lá no começo, quando a gente começou a pensar no filme, a conceituar ele, escrever projeto para ele de incentivo, quanto pelo fato dessa linguagem ter sido uma diretriz, né, para o próprio filme. Ela não foi só uma busca do que seria adequado para o conteúdo do filme, né? E durante esse processo a gente identificou alguns desafios que eu acho que permearam
todo o processo do filme, né? Desde lá no início, eu acho que até esse DVD agora. Um dos principais desafios era a gente conseguir fazer um filme sobre poesia e com poesia, sem a pretensão de querer ser poético, né? Principalmente evitando as armadilhas de se criar propositadamente imagens que fossem líricas, ilustrativas, né, e óbvias dentro do que o senso comum esperaria de alguma coisa poética, né? Mesmo porque senso comum é algo que não é nada comum na poesia do Manuel. Eu acho que isso é demonstrado muito em algumas decisões que a gente tomou durante o filme, né? Que foi desde não colocar ninguém declamando a poesia dele e a gente só usar o texto dele escrito na tela, até a gente dar um certo enfoque no senso do humor, né, do Manuel, que é uma característica das mais marcantes, né, tanto dele como pessoa, quanto em vários momentos da obra dele. Outra questão delicada e mais especificamente direcionada à própria composição da obra dele era da gente conseguir criar uma linguagem visual que fizesse uma alusão ao universo, esse universo fantástico da obra dele, né? Sem a gente querer ficar tentando ilustrar, né? ou digamos, criar legendas visuais para ela. A nossa determinação mesmo era da gente criar imagens que remetessem à obra dele, né? Que ambientassem o espectador nesse mundo e não que tentassem traduzir, né? ou adaptar a poesia dele para o cinema. Né? E eu acho que nesse caso o trabalho era ainda mais ambíguo e mais difícil, né? Uma vez que a poesia do Manuel é um dos textos mais imagéticos que eu já li, né? Assim, aliás, é o que me seduziu de cara assim, na poesia dele, né? É impossível a gente ler Manuel de Barros sem que inerentemente, né, de uma forma involuntária, a nossa cabeça não tente criar as representações visuais tanto das ambientações, né, dos personagens, quanto daquelas imagens absurdas, né, daquelas, digamos assim, possibilidades concretas que ele cria, como um alicate cremoso, um abridor de amanhecer, um parafuso de veludo, né? E nessa busca por essa linguagem visual, as primeiras coisas que me ajudaram a criar esse caminho foram, inicialmente, definir quais eram os temas e as ideias recorrentes na obra dele e quais nos interessavam mais, né? E depois imaginar quais eram as cores, né? As formas e as texturas que nos levassem para dentro desses temas, para dentro desse universo. E uma das coisas que me deram indícios desse caminho foi a obra da filha do Manuel, né, das pinturas da Marta Barros, que eu achava que tinham os tons de cores e umas formas que se aproximavam muito da obra dele, né? Foi olhando ali que eu consegui identificar uma certa paleta de cores que eu estava buscando. Uma coisa que passasse pelo ocre, né, o amarelado, passando pelo laranja e eu acho que chegando até o verde. Ao definir esses resultados dessa paleta, isso ajudou a gente a criar certos parâmetros, né, visuais que ajudaram a nortear a própria construção desse filme, né? Sobre a construção prática dessa estética, ela foi feita toda de um modo muito artesanal. Esse filme é um filme muito artesanal, né? Ele foi feito por poucas mãos, com muito cuidado. E esse caminho não foi exatamente uma questão só conceitual, não. Isso foi porque o único jeito de fazer era esse. Era o único jeito de chegar no resultado que a gente queria, era fazer as coisas desse modo. Que chegasse ao resultado que eu tinha imaginado e que fosse adequado a esse universo do Manuel, era realmente metendo a mão na massa.
era eu recortar e tratar o tecido com as meninas, era eu criar um modo de pintar as telas, que a gente não sabia exatamente como ia chegar nessas texturas, então teve que inventar isso, saber como é que ia passar a tinta na tela para ficar de determinado modo, qual o pincel, qual tipo de coisa a gente usar para conseguir as texturas. Era sentar com elas, inventar a forma de costurar o cenário, escolher pessoalmente cada peça dos cenários dos personagens, compor o objeto de vinheta, enfim. A única forma de a gente conseguir esse resultado era realmente mergulhando direto na artesania, como diz o próprio Manuel. Essa construção artesanal pode ser vista durante o filme todo, eu acho, até mesmo nas animações. Logo na abertura, a vinheta das fotos, ela foi toda produzida com fotos de parentes meus, e a foto dos pais do Manuel, no final dela, na verdade, essa foto só existe do tronco para cima, né? A parte de baixo, da cintura para baixo da foto, é o Júlio, né? O editor do filme, com a mulher dele, com a Maristela, né? Eu tinha sugerido essa vinheta de acordo com o texto que o Pedro tinha escrito antes, e aí quando eu olhei para o Júlio e para a Maristela, eu calculei mais ou menos o tamanho e falei, pô, esses dois são ideais para fazer essa continuação dos corpos dos pais do Manuel. Aí foi produzir um figurino que pudesse se passar pelas roupas originais das fotos, né? E pegar o casal e fotografar eles no quintal da casa deles, né? E depois foi me enfiar uns dias no Photoshop e aí a vinheta estava pronta para ser animada. A sequência inicial de créditos foi uma que eu insisti muito para a gente fazer ao vivo, né? Fazer ela manualmente e dessa vez sem manipulação digital, né? Como a gente elegeu como um dos conceitos básicos do filme a questão que eu acho que ela é recorrente, né, e que eu acho que permeia boa parte da obra do Manuel, que é a questão do abandono, do traste, daquilo que parece que não tem valor, das coisas que parecem que não tem valor. Nada mais adequado que um ferro velho para a gente brincar com isso. Como a primeira sequência do filme já estava resolvida, com um depoimento do Manuel falando que havia se tornado um vagabundo profissional, e as imagens do escritório, a ideia era que a gente saísse do ambiente material da casa dele, né, do escritório dele, e então entrasse no filme, né, e consequentemente no universo da poesia dele, né. Por isso que na primeira imagem dessa sequência a câmera começa focando uma pilha de livros do Manuel, né, em cima do que parece ser uma mesa de escritório dele. Então faz uma panorâmica e finalmente focaliza os objetos abandonados no ferro velho. Eu acho que isso é a nossa porta de entrada, é ali que a gente abre a porta e convida a plateia para acompanhar essa nossa viagem, né? Foi um dia inteiro de filmagem, né? Foram 7 pessoas andando pelo ferro velho, colando na mão as letrinhas nos objetos, né, compondo os créditos direto no local, empurrando um monte de traste, né, levantando peso e carregando equipamento de um lado para o outro para a gente conseguir aquelas imagens, né. Acho que foi um dos dias em que eu fiquei mais sujo, mais cansado e acho que mais satisfeito na minha vida. Uma das coisas mais legais de fazer o Só 10% é Mentira é que todas as nossas invenções, né, os caminhos que a gente criou, são legitimados pelo próprio Manuel. Essa ideia que eu acho que é a essência da obra dele, né, de toda a obra dele, de que tudo que ele não inventa é falso, de que 90% do que ele escreve é invenção, das biografias inventadas por ele, né, eu acho que isso tudo deu uma liberdade, né, para a gente, inclusive de criar personagens para dar depoimentos no filme. Existiam alguns assuntos que a gente queria expor e que a gente sabia que nenhum dos entrevistados ia falar, ou
pelo menos sabia que eles não iam falar do jeito que a gente gostaria, né? E como a gente não desejava colocar mais uma narração em off, né, para expor esses assuntos, a gente teve essa ideia de criar esses personagens que, além deles falarem o que a gente gostaria que eles falassem, eles ainda estariam completamente integrados nesse conceito dessas biografias inventadas, né, que o Manuel usa o tempo todo na obra dele, né? E ali a arte e o figurino ajudaram bastante a criar esses personagens, né, em cima do texto que o Pedro tinha inventado. Foi um trabalho meticuloso de escolha de figurino, de locação, para a gente conseguir concretizar esses personagens, né? Por exemplo, o escritório do Jaime era um quarto vazio, né, que a gente ambientou completamente, né, desde as manchas nas paredes, os móveis, até aquela criação daquelas fotos envelhecidas, né, que remetem à biografia inventada do Manuel. Esse mesmo trabalho de figurino e cenografia a gente fez com o Paulo, né? Foi o Desobjeto, o criador dos Desobjetos, né? Que aliás são obras que a gente encomendou para o Marimba, que é um cenógrafo, um artista plástico, né? E não por um acaso um grande admirador do Manuel. A ideia conceitual da presença desses personagens era a gente conseguir colocar eles assim no limiar entre a ficção e a realidade, né? Era conseguir que eles tivessem uma credibilidade como pessoas reais, mas que deixassem sempre uma impressão de estranheza, né? Uma coisa do tipo de colocar na cabeça do espectador uma coisa do tipo esses caras não são muito normais não, mas bem que eles existem, né? Pelas constantes perguntas, né, sobre aonde que a gente arrumou esses personagens e a reação de surpresa da maioria das pessoas quando elas descobrem que eles foram todos inventados, eu acho que a gente acertou bem na mão dessas nossas invenções, né? Trabalhar assim mergulhado nas obras do Manuel e bem próximo desse sujeito que o tempo todo incentiva a gente a inventar e ainda legitima as criações da gente, é uma experiência rara, né? Uma coisa para a gente levar para a vida. E, sinceramente, não existe na face da Terra nada melhor do que criar.